capítulo 6, de igualmente importância, vai falar dos dons espirituais. Então vou passar aqui resumidamente, vou tentar resumir para vocês aqui, né, os dons espirituais. Nesse capítulo, né, aborda-se a capacidade espiritual, né, dadas livre e graciosamente. O que é isso? Livremente, porque é pela vontade de Deus, livre vontade de Deus Ele nos deu, né? E graciosamente é pela graça, sem merecer, né? Como presente, né? E operada na vida do cristão pelo Espírito Santo, né? Para quem? Para os servos de Deus, os filhos de Deus. Agora filhos, né? Antes criaturas. Lembrem-se, antes de aceitar Jesus éramos criaturas. Quando aceitamos Jesus pela fé, passamos a ser filhos, filhos adotivos, tá? Filhos da promessa, né? Filhos com direito à herança, tá? Então somos servos de Deus e também filhos, e pronto como servo a realizar a sua obra, né? A obra do Senhor aqui na terra, ok? 1 Coríntios 12, 7 e 11, depois vocês leem lá, tá? Vale lembrar que Paulo não menciona dons, e sim espirituais, tá? Os dons, porém, são os charismata, né? Charisma, bem, a palavra carisma vem disso aí, tá? Charismata, né? Conforme 1 Coríntios 12, 31. Uma das maneiras do Espírito Santo se manifestar é através de uma variedade de dons espirituais, né? Os dons, então, são uma manifestação do batismo no Espírito Santo, tá? Concedida aos crentes. Essa manifestação do Espírito visa a edificação e a santificação da igreja, tá? Então, qual é o motivo para que servem os dons espirituais? Tá? Ele serve para edificação e santificação da igreja. Ele é para uso coletivo, não é para uso individual, né? Para benefício individual, para autopromoção ou coisa desse tipo aí, tá? Então os dons são uma ferramenta extra. Nós tratamos como evidência visível de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo o dom de línguas estranhas. Mas eu não consigo falar para vocês aqui que a pessoa não pode ter outro dom aí sem ter o dom de língua estranha, já que os dons são diferentes, né? Tem pessoa que fala que a evidência, né? Não, se ele não falar em língua, ele não é batizado com o Espírito Santo. Eu não consigo falar isso, porque a pessoa pode ter o dom de discernimento do Espírito sem falar em língua estranha, não pode? Eu acho que é perfeitamente compatível. Normalmente não tem, sabe por quê? A pessoa que busca muito, ele acaba tendo mais de um dom. Aí ele tem o dom de língua estranha e o outro dom ali. E aquele que não busca nada, ele não tem nenhum dom. Então é mais difícil evidenciar. Mas isso é uma posição pessoal minha. Na igreja, de uma forma geral, de uma forma bem ampla, a maioria acredita que a pessoa é batizada no Espírito Santo se ele falar em língua. Se ele não falar em língua, ele não é batizado no Espírito Santo, tá? E que é um dos dons. O língua estranha é um dos dons, né? Não é o principal, não é diferente dos outros lá na Bíblia e tal. E por falta de evidências concretas, eu não posso afirmar assim, tá? Eu afirmo para vocês que quem é batizado no Espírito Santo recebe os dons, ou um, ou dois, ou três, tá? E aqueles dons são ferramentas extras para quem foi batizado no Espírito Santo. Agora, classificar esse ou aquele que tem que ter, aí eu já não consigo fazer isso, né? Eu já não vejo assim. Esses dons e ministérios são os mesmos, Romanos, né? Não é só uma lista não, as pessoas falam os 9 dons. Que os 9 dons? Tem 3 listas lá, né? Mas vamos falar aqui da lista de Romanos, capítulo 12, versículo 6 a 8, e de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nesse versículo 11 tem uma listinha também, tá? Então vamos lá, definição, né? Primeiro, a definição de dons. Nós vimos lá atrás a definição do Espírito Santo, agora a definição dos dons, tá? Por ser um termo bíblico e culturalmente aceito há séculos, tá? Eles são os dons do Espírito para o serviço cristão, no reino de Deus, e nunca para benefício do portador, como já falamos, tá? Que o exercita, né? Que o detém, tá? Sempre será do Espírito. Então,
a pessoa não tem um dom dele, né? Não é o dom da Kênia, é o dom do Espírito Santo que ela, né, exerce, tá? Então a gente tem que ter sempre isso em mente, porque senão a pessoa se aposta dele, se apodera e fala, não, é o meu dom. Né? Ah, o seu dom, já vejo as pessoas falando nesse tom assim nas igrejas, né? Ah, você que tem um dom, esse é o dom. Não, não é meu dom, é do Espírito Santo. Né? Eu só exerço ele, né? Eu sou um instrumento de Deus, tá? E ele é sempre do Espírito e é sempre para ser exercido, né? Ou exercitado, ou colocado em prática, né? Na obra de Deus, tá? Nunca em favor próprio, mas em favor das outras pessoas, da coletividade, da igreja como um todo, tá? Às vezes, a utilização do dom, né, para beneficiar uma pessoa que vai beneficiar a igreja toda, né? Ocorre isso. Mas o objetivo final dos dons é sempre a edificação da obra do Senhor, né? A edificação da casa de Deus. Então, a história de, né, até uma crítica construtiva, a gente tem que julgar os dons, viu? Às vezes vocês vão ficar meio escandalizados com as coisas que eu falo aqui e tudo. Ah, mas a gente não pode julgar. Pode julgar. A Bíblia fala para a gente julgar. Uns falam, outros julguem, né? Um julgue se aquilo é verdade e tal, né? Faz prova e é natural. Por quê? Porque eu posso ser enganado. Você pode ser enganado pelas pessoas aí. Então, pode sim, pode se perceber, se olhar, né? Se questionar. Se os dons aí chegam lá, eis que fala contigo, essa aqui é tua aí, não é a tua vem depois, como se fosse uma coisa ali, uma conversa de... Não, é para edificação da obra de Deus, e se edifica a obra de Deus, é para a glória de Deus, então aí você já fica desconfiado. Eu gosto de ensinar os crentes a ficar desconfiado disso. Por quê? Porque muita gente engana, porque a gente fica, né, pensando que é né, que o Espírito de Deus, mas agora você não pode, né, tem que ter reverência, mas você tem que questionar igual ele nos ensinou. Foi ele que ensinou a fazer assim, tá? Então, esses conceitos representam os limites, né, nos exercícios dos dons espirituais no ministério durante a vida cristã. Então, há limites aí no exercício, tá? Trata-se, então, da capacidade especial, né, aquela ferramenta concedida por Deus para equipar os servos chamados para o ministério, né, nas diversas funções e cargos e vocações, para poder, né, exercer, né, o seu trabalho, o seu ministério, a sua função na obra de Deus. É um equipamento de Deus, tá? Então temos aí, quando tem-se um pastor que ensina e que tem dons espirituais, que ele é batizado no Espírito Santo, que tem pelo menos um dom, mas que ele ensina isso para a igreja, e várias pessoas na igreja têm um dom, a igreja cresce. Por que a igreja cresce? Porque tem ferramentas à disposição. Se não tiver, ela vai existir como igreja? Sim, vai viver ali, né? Vai sobreviver ali, mas uma coisa é sobreviver, outra coisa é prosperar, tá? Então essas ferramentas, esse equipamento especial, essa capacidade especial que Deus dá, vai ajudar no crescimento da obra de Deus. Vocês concordam comigo que ajuda? Que ajuda, que potencializa, né? Então podemos considerar os dons espirituais como arma divina, né? Como a arma de Deus, né? Dada para os soldados aí, para trabalhar no reino de Deus, tá? Nenhum soldado deve usar arma de guerra para si mesmo, né? Ou tentar dirigir ela contra a sua própria vida, né? É suicídio, né? Então, é uma arma perigosa. Então, é como se você tivesse com a espada na mão, ou com a faca, né? A espada corta dos dois lados, você não pode ficar brincando com ela não, senão ela corta a sua mão, né? Ela não é de brinquedo, né? A arma não é de brinquedo. Eu fui militar, né? Na aeronáutica. E um dia o oficial me perguntou se eu sabia atirar com aquela arma que estava na minha cintura. Eu falei, o dia que eu puxo, que se eu ver ela na minha mão, pode tampar o ouvido que o tiro vai sair. Eu não brinco com isso, não. Né? E ele nunca mais tocou no assunto. Mas é verdade, é uma arma, é um negócio perigoso. Se você pretende usá-la, então use com sabedoria, com respeito, com força, tá?
Mas se não for usar, não brinca não, tá? Não brinca com as coisas de Deus não, tá? Então o soldado tem esse treinamento aí para não ficar brincando com coisa séria não, porque isso mata, né? Isso mata os outros e pode matar a pessoa mesmo, né? É uma questão para se pensar aí, tá? Então, tem uma listinha aí, né? Uma do charisma aí, né? Depois da listinha, eu pulei um pedaço aqui para classificação. Item 6.2, no capítulo 6, item 6.2, para quem chegou por último. Algumas das capacidades espirituais estão relacionadas, né? Conforme 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, né? As quais são divididas em 3 classes distintas, né? Aquele grupo de dons, né? Aí em 3 classes para aplicação prática na vontade de Deus para a realização do ministério em favor dos pecadores e dos salvos, tá? Aquela listinha dos dons que o pessoal costuma citar aí, dos 9 dons, né? Das classificações dele aí, tá? Então, todos esses dons aí do Novo Testamento grego, né? Uma pequena diferença aí da origem, né? Dos textos originais, texto recéptico, né? Do texto crítico, do majoritário, né? Do Nestlé Alane, tá? O primeiro e mais antigo é o TR, né? Que é o texto recéptico, e foi usado por João Ferreira de Almeida. Então, na sua Bíblia, na minha Bíblia, vem o texto do TR, tá? Que o João Ferreira de Almeida usou, que foi impresso em 1516, né? Na Europa, tá? Os outros são bem mais recentes. Aqui, logo depois da invenção da imprensa, né? Foi impresso esse texto do João Ferreira de Almeida, tá? Na Europa. No total, a Bíblia menciona aproximadamente 30 capacidades, todas dadas por Deus, né? Que são profissionais, né? Capacidades profissionais, que é o exemplo lá de Bezaleel, né? E outros lá no Velho Testamento para fazer o templo, para decorar. Deus deu uma sabedoria especial para eles, né? Ministeriais, que é os apóstolos, pastores e outros, né? De serviço cristão, de serviços espirituais. Todos são dons que vêm diretamente de Deus, tá? Bom, os dons espirituais se buscam, tá? 1 Coríntios, capítulo 1, ao verso 11, 31, 14, 1, né? Dá uma olhadinha lá. Buscar não é uma questão facultativa, não é uma questão de escolha. Você não escolhe buscar, né? É um mandamento divino através do apóstolo Paulo. Tá? Pega esses textos aí e leia para você ver. Tá bem separadinho. 1 Coríntios capítulo 12, tem um trecho aí do 1 a 11, né? Depois o versículo 31, depois você vai para o 14, versículo 1. Então os dons trata aí no capítulo 12 e no capítulo 14, né? É bom dar uma olhadinha nisso aí, que você vai ver que isso não é uma questão de eu escolher, é uma questão de ordem, né? Uma questão de mandamento, tá? Que Paulo deixou. Ele usa os verbos no imperativo, né? Procurai, né? É uma ordem, né? Para fazer isso, né? Procurai os dons. Então, procurar é ir atrás mesmo, correr atrás. Então, os dons têm que ser buscados. Se você nunca buscou os dons, eu já te incentivo agora, busque, tá? Busque os dons de Deus, né? Se coloque na presença de Deus, né? Só não cometa o erro de ficar buscando dons específicos, né? Porque senão fica parecendo que você está querendo aí um benefício próprio, alguma coisa, né? Busca os dons, fala, Senhor, o que eu for aqui, né? Eu preciso dos dons para crescimento da obra. A obra precisa, então vamos lá. Qual que vai ser, qual que o Senhor vai me premiar? Porque senão eu fico buscando um e nunca recebo, porque eu estou buscando para uso próprio, sei lá, com uma intenção, porque Deus conhece a intenção do nosso coração, né? Então, deixa Deus escolher qual é o dom que vai se encaixar com, né, com o seu trabalho, a necessidade da igreja, é uma série de coisas. Então, a gente não faz esse tipo de exigência. Apesar que eu já vi, né? Eu já vi gente buscar um dom específico e já vi gente buscar 9. Não, eu quero, já que é para ter dom, eu quero os 9. Eu quero os 9. Então, tem todo tipo de gente.
mas talvez seja falta de um ensinamento assim, né? De chegar e falar na lata, falar, irmãos, deixa Deus te usar. Então, se é para Deus te usar, então ele que escolhe, não é a gente que escolhe, né? Ele sabe o que é melhor para nós e o que é que precisa na igreja, aonde, qual área que ele quer nos usar, né? E aí a coisa começa a fluir, aí começa a aparecer dons no meio do povo. Mas se fizer errado, aí não aparece um, que aí um busca ali, outro busca lá, mas cada um faz errado, aí vai complicando a situação, tá? Uma congregação de crentes sem pastor, né, um dom de Cristo para a igreja local, se dispersa. Então, pastor é um dom, né? Deus chamou um para pastor, outro para cada um com o seu ministério. Então, pastorear é um dom, tá? E então, uma congregação de crentes sem um pastor, ela se dispersa, tá? E não se defende dos ataques dos lobos e não consegue, tá? Se você comparar Mateus 9, 35, 36, você vai ver, né? Cristo afirma que as ovelhas sem pastor vivem dispersas e expostas ao perigo, né? Sem proteção nenhuma, tá? Tá, o outro item, né? 6.3, os dons e a trindade, tá? Então, os dons e a trindade. Primeiro, o Pai, né? Da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro, o Pai. Os dons profissionais foram concedidos pelo Pai, tá? Alguma pessoa especialmente escolhida para ele, né? Por ele, em Israel, para a construção do tabernáculo no deserto, segundo o Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, Deus operava diretamente. Não acontece no Novo, porque ele enviou o Filho, e o Filho depois envia o Espírito Santo. Por isso que a operação na igreja, no Novo Testamento, é feita pelos dois. Ainda não tinham sido apresentados. Então, lá era diretamente pelo Pai. Então, aqueles dons lá profissionais, profissionais que ele queria usar na sua obra e fez grande obra lá, né? Que todo mundo fala que foi Salomão, mas foi o Pai que deu o dom para que eles pudessem construir daquela forma, fazer daquela forma, né? O Filho, tá? Os dons ministeriais são concedidos por Cristo para a igreja como equipamento em favor delas, as igrejas, tá? O Espírito Santo, os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo aos crentes para equipá-los para o ministério na dispensação da graça, no tempo da igreja, tá? Essa distribuição ocorre sob a autoridade da soberania do Espírito, ou seja, como ele quer. É distribuído da forma que ele quer, tá? Então, há uma soberania aí para a distribuição disso, tá? Bom, no 6.4 vai falar aqui das classificações, dos tipos de classe dos dons, tá? Essa classe, primeira classe é a dos dons de revelação. Dons de revelação vem 3 dons aqui, são 3, né? A primeira é a sabedoria, segundo, o conhecimento e o discernimento espirituais, tá? Primeiro a sabedoria, segundo o conhecimento, terceiro o discernimento espiritual, tá? E são virtudes distribuídas livremente segundo a vontade, né, ou a soberania do Espírito que irá concedê-los, tá? Não se trata de capacidade adquirida por mérito, a vida comum, por esforço, né? E às vezes a gente até acha que é por esforço e faz muito esforço para recebê-lo, mas exercitando, né, a nossa fé e buscando, nós vamos conseguir, né, esse poder, porque isso vem do poder divino e não do merecimento, tá? É uma graciosidade, é nos dado pela graça, tá? E é exclusivamente pelo Espírito Santo aos crentes, né? A mercê da soberania, né? Da vontade exclusiva de Deus, tá? Bom, o primeiro dom aí dessa classificação é o dom da palavra da sabedoria. Está naquela listinha de 1 Coríntios 12, tá? Dos 9 dons, né? Vamos tratar eles separadamente aqui. Primeira, palavra da sabedoria. 1 Coríntios 12, verso 8. Não se deve esquecer de que a sabedoria humana, voltada para os interesses materiais, né?
a sabedoria diabólica, tá? Que é usada com intenção maligna, tá? E a sabedoria de Deus, que tem o objetivo de edificar, de engrandecer o reino de Deus e o nome do Senhor, tá? Então, tem as três sabedorias. Então, a gente tem que ficar esperto que, né, a sabedoria, ela é diversificada, tá? Mas o primeiro da classe é o dom da palavra da sabedoria, é o dom de Deus. É uma manifestação divina através do qual, no trabalho de Deus, né, o crente, né, recebe, não depende de estudo, não depende de coisa do intelecto dele, de livros, materiais, etc. Tá? Mas uma vida santa, consagrada, em que ele busca a Deus, né, e o seu serviço, queira fazer a obra de Deus. Tá? Então, esse é o primeiro. O segundo é a palavra do conhecimento. Tá? Depois eu separo os dois para vocês. Tá? Alguns fatos que estão guardados na mente santa de Deus, tá, podem ser conhecidos dos homens, se o Espírito Santo os fizer conhecer. O que será, nesse caso, um conhecimento revelado, tá? Revelado ao crente. Então, a palavra do conhecimento revela ao crente aí. É esse tipo de conhecimento que não depende de curso, né? Ele é dado pelo Espírito, é um dom. Esse conhecimento como dom, tá? Por outro lado, ele é revelado, né? E como é revelado, ele não nos isenta de estudar a Bíblia, né? Conforme Mateus 22, 29. A revelação não proporciona a educação formal, mas espiritual, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o dom da palavra do conhecimento, que ele revela aquela palavra ali, mas o conhecimento, o estudar a Bíblia ainda é necessário. O dom é uma ferramenta extra, tá? Para que ele seja, algumas coisas sejam reveladas ali. Para que se saiba manusear bem e com a devida prudência os conhecimentos revelados pelo Espírito Santo, se faz necessário buscar a educação formal, né, nas escolas teológicas, nos seminários bíblicos, né, de preferência no seminário Meira Cristã, na verdade, tá? Terceiro, dom de discernimento de espírito, tá? Então, esse está no versículo 10, tá? Quando o Senhor se manifesta, né, esse dom espiritual, né, ele revela ao portador principalmente três coisas, tá? Quando esse dom está numa pessoa, quando essa ferramenta, esse equipamento está na pessoa, ele revela àquela pessoa três coisas: a origem, tá? Da onde que vem aquela manifestação, se é do homem, né? Se é meninice do homem, se é do diabo ou se é de Deus, tá? A origem, da onde que vem isso? Qual é a sua natureza? A natureza dessa operação, dessa revelação, disso que está acontecendo. É santo? Tá? É humana ou é maligno? Viu que as três, né, vem das três origens lá. Tá? E qual é o propósito? Né? Se o propósito é bom, né, benéfico, se ele é duvidoso ou se ele é maléfico. Tá? Então, olha só, o dom de discernimento faz com que a pessoa tenha o entendimento, né, na carne do mundo espiritual, da origem aí. Porque o homem enganoso, ele é capaz de enganar. E a pessoa não sabe se é de Deus, se não é, né? E aí, às vezes, fica tentando expulsar demônio que não é demônio, coisa nenhuma, que é do homem, né? Que é coisa... E coisas desse tipo. Então, o discernimento permite que a pessoa não seja enganada com certas coisas, tá? Então, é uma ferramenta divina na vida do crente, como todos os outros, né, para discernir espírito, no caso, especificamente para discernir espírito, da onde que vem, tá? É indispensável para as igrejas, tá? Porque só por meio dele o crente sabe julgar, né, profundamente aí as ações de Deus corretamente e discernir se essa ação vem ou não vem do Espírito Santo, ou da onde que ela vem, no caso, tá? Então, é aí que vem os dons, que serve esses dons aí, tá? Depois vem os dons de poder. Nós começamos aqui com os três primeiros. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Que é os dons de revelação, que é o dom de sabedoria, conhecimento e discernimento, tá?
dons de revelação, né? Revela sabedoria, revela conhecimento, e discernimento, tá? Os dons de revelação. Agora, a segunda classe é a classe de dons de poder, tá? Que são mais 3 dons, tá? Esses dons se relacionam diretamente com a grande comissão dada pelo Senhor, tá? Que é de anunciar o evangelho, tá? Os dons de poder, os 3, tá? Esse trabalho se resume em 5 itens distintos, né? Indo, viajando, pregando o evangelho, fazer discípulos, batizando os discípulos, ensinando a verdade a todos os discípulos. Isso aí é o ID, né? Que ele fala aqui em Mateus 28, que é o finalzinho lá do Mateus, tá? Do 18 ao 20, tá? Que é a parte mais completa da grande comissão, que é quando o Senhor envia os discípulos para pregar, para ir, para pregar, para batizar, para ensinar os seus discípulos, tá? Então, quais são esses dons? O primeiro dessa série dos 3 dons de poder é o dom da fé. O dom da fé é um dos dons de poder, não se esqueça, tá? Esse dom precisa andar junto com os outros desse grupo, porque sem fé ninguém pode curar, aliás, sem fé nada, nenhum dos 9 dons, né? Nenhum dos outros das outras listas também, tá? Então, sem fé a pessoa não pode operar os outros dons de poder e nem, né, nem a crença deles se subsiste sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O dom da fé que nós estamos falando aqui não é aquela fé salvífica, não é aquela fé inicial. É uma fé especial que alcança um patamar maior para que ele possa realizar mais coisas. Então, aqui já vai exigir mais de um dom para realização aqui. Então, se a pessoa tem um dom que ele, de poder que ele não tem, o da fé, ele não vai conseguir realizar aquele. Então, já trabalha em conjunto aqui, tá? As armas divinas devem ser utilizadas em conjunto, né? Porque a armadura é composta de várias peças também que são importantes e indispensáveis e se complementam entre si, tá? Para entender o melhor contexto, né, da fé como dom espiritual, a fé celestial concedida por Deus, temos 3 tipos de fé, tá? Primeira, a fé maligna. Sim, tem a fé maligna, né? Presente nos fiéis das religiões falsas, eles têm fé também, tá? Aliás, o diabo está procurando pessoas que têm essa fé aí, tá? Então, existe a fé maligna. O diabo faz a pessoa crer no que ele diz, como de fato ocorreu no Éden, né? Onde convenceu a Eva a crer na sua hermenêutica distorcida, contrariando a palavra de Deus, né? Tem também a fé humana, né? Natural, presente em todas as pessoas, né? Essa aí isoladamente é comum, é racional, tá? Existe mais nos intelectuais racionalistas e gnósticos, que é essa fé natural, humana, né? É uma ponta da confiança que a pessoa tem nas coisas, né? Que ele crê que, né? Você chega lá no Nordeste e vê aquelas pessoas com tanta fé ali que vai chover, né? Às vezes você fica com dó da pessoa ali de ter tanta fé daquele jeito lá. Mas é uma fé natural, é uma fé naturalista, tá? E que não é errado não, tá? Só não é a fé que nós estamos buscando aqui. Tem a fé celestial, né? Essa veio do céu, foi mandada por Deus. Vocês vejam que tem sempre as três coisas operando, tá? O humanismo, né? A parte humana, o demoníaco, tá? E o celestial. Então tem essas 3 nuances aqui. Isso aparece lá nos dons e apareceu agora na fé para discernir aquelas coisas todas lá, tá? Então a fé celestial, ela veio do céu, foi mandada por Deus, né? Para levar os pecadores, se tornar escravos de Cristo, né? De uma forma consciente, de uma forma voluntária, alegre, com a realização total do Senhor, tá? Essa fé pode ser manifestada de 6 formas distintas, né? Como se vê a seguir. A fé inicial, que é para a salvação. Tem alguém que está aberto aí, quem que é? O João Batista, né? Peraí, aí.
Bom, a fé de salvação, que é a fé, o dom de Deus para a salvação do pecador, tá? A fé, confiança, né, firmada em Deus para receber respostas, né, de Deus, das orações. Então, a fé de salvação, que é aquela fé inicial que a pessoa tem em Deus para ser salvo, para a salvação do pecador. Depois tem a fé para resposta, né, aquela fé confiança, que a gente confia e Deus vai nos dar para a resposta de oração. E a fé doutrina, né, que para a igreja crer, obedecer e pregar, né, a fé doutrina, que ela tá um pouco escassa nos últimos dias, porque é através dessa fé que a gente crê e obedece e prega, tá? E que não é a mesma fé para receber a resposta de oração, percebeu? E não é a mesma também fé inicial de salvação, tá? E temos a fé dom espiritual, né? Todos os salvos precisam ter essa manifestação de fé, porque ela representa a possibilidade de alguém servir a Deus com certeza, tá? E a fé, fidelidade a Deus. Essa fé está relacionada diretamente com o caráter, né? O comportamento da pessoa, né? Do cristão, e não tem nada a ver com o seu trabalho, né? Como a fé dom espiritual, por exemplo. Portanto, a fé, fruto do Espírito, é fidelidade nas ações como filho de Deus e faz parte do caráter do cristão. Então, tem a fé dentro do caráter dele, tem a fé do trabalho, a fé espiritual, dom espiritual. Essa fé dom espiritual é que permite que ele tenha o dom de cura, porque ele tem que ter essa fé dom espiritual para ele conseguir exercer o dom de cura, né? Então eles trabalham em conjunto, né, esses aí, tá? Então, a fé é um conjunto de virtudes, né? Um conjunto de, né? E aqui a última fé com conjunto de virtudes, esse texto de Pedro, né, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 11, traz uma doutrina divina que não pode ser negligenciada sem graves prejuízos, tá? As formas de crer, né? Então, aqui o autor cita 4 formas de crer, né? Crer com a boca, essa fé é confessada, ela pode ser verdadeira ou fingida, tá? Ou sincera ou enganosa, tá? Fiel ou indigna de nosso crédito. Então, crer com a boca, né? Tem essas formas aqui. Crer com a alma, tá? Mais profundo, mesmo não entendendo nada, muitas vezes as pessoas dizem que creem, né? Com base no sentimento, né? Eu sinto que tenho fé e creio na palavra, eu amo Jesus, eu quero bem a Bíblia, né? De todo o meu coração. Essas pessoas sequer sabem explicar a razão da sua fé, né? A razão da sua esperança. E lá no texto bíblico fala que a pessoa tem que estar pronta a responder a razão da sua esperança. Então ela é um outro tipo de crer, né? Mas crer com emoção, crer com a alma, tal. Não é uma crença espiritual, né? Essa forma de crer é isolada, ela é fraca, mas no conjunto das outras modalidades de acreditar, ela é útil e necessária, né? Juntando ela com as outras, tá? Contudo, o comportamento desses cristãos aí fundamenta-se nas emoções e nos sentimentos, tá? Esse tipo de cristão que crê com a alma tem dificuldade para estudar a Bíblia, né? Ele prefere somente ouvir, né? O problema resultante dessa forma de crer é que a base dos sentimentos e das emoções é oscilante, né? Ela é duvidosa, é inconstante, insegura, leviana, tá? Não é muito firme, vamos dizer assim, diante das tentações e das dificuldades aí, tá? Então, essa... Caiu? Caiu. Caiu.